Olá, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso grande Pai, para agradecermos por mais esta oportunidade de estudo do Evangelho, este grande ensinamento que o nosso grande Mestre, o Cristo, aqui nos deixou, a fim de que saibamos trilhar o caminho do reino divino, do reino dos céus. Que possamos, com o auxílio dos nossos irmãos espirituais, fazer as melhores escolhas, a fim de que esse caminho seja encurtado para todos nós, a fim de que todos nós possamos estar junto ao nosso grande Pai, o mais breve possível. Então, falaremos hoje do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No item 7, foi uma instrução dada por um espírito, auto-intitulado um espírito amigo, que diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos-nos aos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, que bela passagem, que belo ensinamento nos foi dado esse espírito amigo em Harvard, 1862, que fala dessa qualidade tão menosprezada por todos nós. Observamos que esse nosso amigo espiritual nos fala e deixa bem claro que a caridade não é só dar esmola. Aliás, essa é muito fácil de ser praticada. Ele fala que a paciência também é uma caridade.
muito mais penosa, mas muito mais meritória. Porque é na paciência, é com a paciência que conseguimos perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, meus amigos, esse é um trecho do Evangelho que nos mostra o quanto temos falhado nessa busca do reino divino. Porque não temos sido, ao menos, pacientes para com as situações, para com os nossos irmãos. Não temos sido pacientes para aqueles que são instrumentos de Deus, a fim de testar a nossa paciência. Não temos tido paciência para com aqueles que são instrumentos de Deus, a fim de nos fazer sofrer e a fim de nos fazer crescer. Porque sabemos, meus irmãos, que crescemos com o sofrimento. A felicidade não é deste mundo. Quando partimos ao dicionário para entendermos o que é a paciência, achamos lá que a paciência é a qualidade do que é paciente. A qualidade do que sabe esperar, do calmo. Será, irmãos, que temos sido pacientes em nosso dia a dia? Muito bela também a mensagem que Emmanuel ditou a Chico Xavier e que está no livro Pronto Socorro. Mensagem que se chama Paciência e Esperança e que diz o seguinte: quem fala de paciência se refere à esperança. À vista disso, paciência quer dizer saber esperar. Nesse sentido, é justo recorrermos à inesquecível lição evangélica. Primeiro a semente lançada à terra, depois a flor na ramaria, em seguida a formação da espiga e logo após o grão surgindo na espiga segurando a colheita. Não te retires da clama construtiva na tarefa que o mundo te deu a realizar. Todas as forças da natureza aguardam com paciência as realizações às quais se destinam. O fio d'água de uma nascente incorpora-se a outro, formando a fonte, e a fonte desce para o rio, que a depõe na grandeza do mar. O tronco suscetível de auxiliar o homem na construção da própria moradia não se fez de um momento para o outro. O carvão é transformado em diamante no curso dos milênios, sob a ação constante dos agentes químicos do solo. Se acalentas algum plano de felicidade, se aspiras a conquistar o conhecimento superior, se anseias obter a compreensão de um ente amado, ou se desejas a recuperação de um ente querido, trabalha e serve na direção do alvo por atingir, sem desânimo e sem precipitação, contando com Deus, porque as leis divinas, para te garantirem a concretização desse ou daquele propósito, em matéria de execução do bem, apenas te solicitam saber esperar. Então, que lição nos traz Emmanuel, nos mostrando que tudo na natureza nos é exemplo de paciência. É a semente que pacientemente espera
que seja planta, que cresça, que dê frutos. É o tronco da árvore que pacientemente espera crescer sob o fio de anos, decênios ou até milênios, a fim de que sirva depois matéria para a construção das nossas moradias. É a paciência do fio de água que se inicia como um pequeno riacho e que vai recebendo cada vez mais volume, a fim de que mais adiante despeje tudo no mar. Então a natureza nos mostra que o seu trabalho se dá pela paciência. É um exemplo muito claro para todos nós do saber esperar. E o que nós fazemos no nosso dia a dia? Dizemos logo, mas como esperar, como ter paciência se Deus está me castigando? Olha a vida que eu levo, olha o sofrimento pelo que eu passo, como posso ter paciência com tudo isso? Com todo esse castigo de Deus. É assim que atuamos no nosso dia a dia. Achando que tudo pelo que passamos, todo sofrimento, é apenas um castigo de Deus. E quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, na pergunta 964, a espiritualidade nos diz que Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se a violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então, meus irmãos, a espiritualidade deixa bem claro que não é uma punição de Deus. O nosso sofrimento não é um castigo de Deus. É apenas consequência das nossas próprias atitudes. Isso em tudo em nossas vidas. Então, tudo o que passamos não é castigo de Deus. É apenas consequência do que praticamos nesta e em outras vidas, nesta e em outras encarnações. Então essa questão, essa desculpa que nós damos, que nós oferecemos no nosso dia a dia, como ter paciência se estou sendo castigada por Deus? Não, está apenas colhendo o que plantou. É a lei do sementio e da colheita. Está apenas recebendo pagamento pelo que fez nesta e em outras vidas. E aí Kardec complementa para essa questão 964, dizendo que todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. Então, olhe bem claro, não devemos nos queixar de ninguém, de Deus, ou do nosso vizinho, ou da vida, ou do karma. Só devemos nos queixar de nós mesmos. Nós somos os causadores desse sofrimento. Desse modo, nos fazemos os causadores de nossa felicidade ou de nossa infelicidade
futuras. Porque o que hoje eu estou fazendo, inclusive se eu hoje estou me lamentando, choramingando pelo que estou sofrendo, estou a plantar o que vou colher amanhã ou na próxima vida. Então, se hoje eu continuo a me lamentar, a reclamar pelo que estou passando, pelo que a vida me traz, pelo sofrimento que Deus me colocou, estou a plantar e continuarei a colher como hoje estou fazendo. Não mudarei minha colheita, porque não estou mudando o meu plantio. Então, meus irmãos, posso mudar o meu destino? Posso escolher uma nova colheita amanhã? Sim, claro. E a pergunta 843 do Livro dos Espíritos deixa bem claro, quando nos fala que temos a liberdade de pensar e de obrar. Ainda complementa que sem o livre-arbítrio seríamos apenas uma máquina. Então eu posso mudar o meu destino, eu sou o dono do meu destino. Eu posso escolher uma nova colheita para amanhã. Basta que eu mude hoje. Que eu saia desse marasmo. Mas a gente diz assim, mas eu não consigo mudar não, porque esse é o meu jeito, né? Meu instinto já é assim, eu não consigo me controlar, quando eu vejo tal situação, eu perco o controle. Normalmente a gente fala assim, né? Normalmente a gente desculpa as nossas ações dessa forma. E aí o próprio Livro dos Espíritos, a gente costuma dizer que ele responde a todas as nossas indagações de nossas vidas, o Livro dos Espíritos, né? Esse livro que compila mais de 1000 questionamentos feitos por Kardec à espiritualidade, e é um dos 5 livros que formam o Pentateuco. Então a questão 845 desse Livro dos Espíritos nos diz, a espiritualidade nos fala, que as predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, minha gente, essa questão, meu instinto, mas eu sou assim, e isso é o que eu trago na minha bagagem. E se eu continuar assim, na próxima encarnação, terei as mesmas respostas, farei as mesmas coisas e continuarei tendo os mesmos sofrimentos. A espiritualidade diz ainda que não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Ou seja, para sair desse ciclo, desse marasmo, dessas encarnações sucessivas, com a mesma colheita e com o mesmo plantio, eu tenho que resistir às minhas más tendências. Eu tenho que resistir ao meu instinto, minhas predisposições instintivas. Então, minha gente, os nossos sofrimentos, o que nós passamos hoje em nossas vidas, são consequências de nossas próprias atitudes, não são castigos do divino, de Deus. E para a gente mudar o nosso destino, para que amanhã eu tenha uma colheita diferente da que eu esteja fazendo hoje, eu preciso plantar hoje diferente.
resistindo inclusive às minhas predisposições instintivas, né? Ao meu instinto. E a gente diz assim, mas não só o instinto não, mas parece que o meu corpo só reage desse jeito, né? Eu tenho aquela doença, eu tenho distúrbio bipolar. E aí eu sempre reajo dessa forma porque o meu corpo é assim. Porque o meu corpo reage assim. A gente sempre fala desse jeito, né? A gente quer, de alguma forma, dar alguma desculpa pelo que a gente tem feito. Enganar a nossa consciência, a nós mesmos. É o que nós estamos tentando fazer. E a gente coloca logo a culpa logo no nosso instinto, né? No nosso corpo. E aí vem mais uma vez o Livro dos Espíritos, na pergunta 846, e diz o seguinte, a espiritualidade nos diz o seguinte: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhes as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. O corpo não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distinguir as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem um instinto de assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Então, não são seus órgãos. Não é o seu corpo que lhe dá. É o seu próprio espírito. Semelhante ao bruto e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais do que se presumir contra o mal. Então, gente, não é o meu corpo que me obriga a agir daquele jeito, a agredir o meu irmão, a não ter paciência. Não é o meu instinto, é o meu espírito. E eu preciso resistir a isso. E a gente, mais uma vez, diz assim, mas e aquele meu irmão que tem idiotia, né? Que tem uma limitação psíquica? Tudo bem. Aquele sim não consegue ter as respostas adequadas. Só que a espiritualidade nos dá também, no Livro dos Espíritos, questão 847, algumas informações que diz o seguinte: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Então, essas pessoas que não conseguem responder pelas suas atitudes, né, os que são portadores de graves sequelas neurológicas, problemas mentais, né, essas estão naquela situação porque estão também a colher pelo sementeio que foi feito. O mau uso das suas faculdades que essas pessoas fizeram. Então, meus irmãos, que tentemos modificar a nossa conduta hoje, agora, para que amanhã não sejamos punidos como esses irmãos estão agora sendo. Com a idiotia, com a loucura, que é também uma punição pelas nossas atitudes. Não existe punição de Deus. Existe plantio e colheita, ação e reação. É tudo consequência das nossas atitudes. E aí a gente diz o seguinte, sempre vai ter que dizer, então tudo bem, eu estou sofrendo aqui porque eu mereço sofrer, afinal de contas eu fiz errado
agora ou em outras vidas. Então, eu vou aumentar ainda mais o meu sofrimento. Já que eu tenho que sofrer mesmo para pagar, eu fiz coisa errada. Então, eu vou aumentar o meu sofrimento para que eu pague logo. Será que isso é correto? E aí o Livro dos Espíritos, na pergunta 726, nos diz o seguinte, a espiritualidade nos diz o seguinte: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Então, se eu estou pensando num sofrimento próprio para o meu crescimento, de nada serve. Se eu estou querendo aumentar o meu sofrimento, que é para eu pagar logo minha pena, para o meu crescimento, não vai ter nenhuma serventia. Aliás, provavelmente seremos punidos como os nossos irmãos que agora encarnaram com as loucuras, as idiotias, as paralisias cerebrais. Não tiveram, o bom uso das suas faculdades. Então, esse sofrimento voluntário, gente, só os naturais, os sofrimentos naturais, nos elevam. Os sofrimentos voluntários só nos ajudam se o provocarmos para o proveito de outrem, de outra pessoa. Se eu digo assim, eu vou então diminuir aqui as coisas supérfluas em minha casa para que eu possa ajudar a casa de meu irmão que agora passa por uma dificuldade. Esse sofrimento tem serventia. Mas se o sofrimento tem como objetivo o meu crescimento, esse não tem serventia. Então, devemos pacientemente aceitar, com resignação, os sofrimentos que são naturais. Não provoquemos mais sofrimento. E, aliás, ao contrário, a questão 727 desse Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Então, gente, essa ideia de autossofrimento, da falta de autopreservação, para que eu expie mais rapidamente as minhas provações, isso não vai me levar a lugar nenhum. E provavelmente vai me trazer mais sofrimentos nas próximas encarnações. E aí a gente pergunta assim, mas e naquelas situações então, em que o mal é necessário? Naquelas situações em que eu tenho que infringir um mal ao meu irmão, necessariamente, até para a autoproteção, a espiritualidade diz, embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Então, esse dito mal necessário, quando nós formos evoluindo, claro, existem aí as condições que serão avaliadas por cada atitude que nós tenhamos. A gente tem os agravantes e os atenuantes. Mas o que a espiritualidade deixa bem claro é que à medida que a gente evolui, mesmo esse mal necessário, não faremos. Deixaremos de fazê-lo. E aí você diz assim, mas tudo bem, eu até não faço mal não.
Eu não sou uma pessoa muito mal, não. Eu não faço muita coisa ruim nessa vida, não. Eu só de vez em quando desejo o mal. Não faço, não, mas eu desejo mal pro meu vizinho ali que me incomoda. Mas eu não sou de fazer mal, não. Eu até que não sou pessoa muito ruim, não. Só de vez em quando que meu vizinho assim me incomoda demais, eu vou lá e desejo mal a ele. Será que isso também não é um mal? E a espiritualidade, também no Livro dos Espíritos, na pergunta 641, diz que há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se não pratica apenas por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Ou seja, gente, não é só praticar, é também desejar o mal. Desejando o mal ao próximo, ainda que não o pratique, eu estou também a fazer um plantio inadequado. E diz assim, mas eu até que não sou tão ruim não, mas eu desejo o mal para o meu amigo, eu desejo o mal para o meu colega de trabalho, eu desejo o mal para o meu filho às vezes. Quando é desobediente eu digo, tomara que tu tome um tropeço lá na frente, tomara que tu encontre uma pedra. Quanto de nós não fazemos isso no nosso dia a dia? E aí então a gente começa a perceber que o nosso sofrimento não é castigo de Deus. São coisas que eu mesmo faço. E na maioria das vezes, ainda nessa encarnação. São coisas que eu realizo às vezes sem saber que eu estou praticando. E é por isso que a nossa irmã Joana de Ângeles nos conclama em vários livros da série psicológica, com Divaldo Franco, que nós possamos estudar a lei divina, estudar os ensinamentos. Quando perguntado a ela de que forma poderíamos aumentar a nossa fé, ela nos diz que a melhor forma de aumentar a fé é fazer o estudo da lei divina. Porque a gente até começa a entender realmente se o que eu faço está certo ou errado. Aí diz assim, mas eu também, olha só, eu nem isso eu faço. Aquele meu amigo ali diz que ele deseja o mal pro filho dele de vez em quando, pro vizinho, pro amigo, mas eu nem isso faço não. Eu não faço mal, eu não desejo o mal para ninguém, eu não faço nada. E a espiritualidade diz que não é só não fazer o mal, é deixar de praticar o bem. Porque na questão 642, Kardec pergunta à espiritualidade se para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. E a espiritualidade diz, não é só não praticar o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então a questão não é só não fazer o mal, não é só deixar de fazer o mal. É também deixar de praticar o bem. A espiritualidade nos diz isso. E aí a gente sempre procurando a desculpa, diz assim, mas eu não tenho oportunidade de fazer o bem não. Minha vida é aqui, nesse cantinho. Eu não tenho como ajudar ninguém, eu não tenho como fazer o bem. Eu não faço mal, mas eu também não faço bem porque eu não tenho oportunidade. É assim que normalmente a gente fala, né? E a espiritualidade diz na pergunta 643, quando foi perguntado por Kardec se haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem. A espiritualidade diz, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens, para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Então, gente, temos a oportunidade de praticar o bem
em todos os dias de nossas vidas, em todos os momentos. Não há quem não possa praticar o bem por falta de oportunidade. E aí a espiritualidade continua. Porque para fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. A gente acha que a caridade é só dar esmola. Não, é ser útil. É perdoar, inclusive. É ter paciência, que é o assunto que a gente tanto discute aqui hoje. A gente vê o que o assunto da paciência já nos levou tão longe. Porque a gente fica procurando motivos para não ser paciente. Justificativa. Eu não fui paciente com aquele meu amigo, porque também, pelo amor de Deus, ele é uma pessoa assim, ele é... né? Aí eu acabo plantando mais coisa ruim, porque eu vou logo fazendo o juízo dele, né? Eu não fui paciente com minha irmã, porque ela já me encheu o saco, ela hoje está muito chata. Continuo plantando coisas ruins, né? E ser paciente é também uma caridade. E aí você diz assim, mas eu como sempre, né, a gente procurando uma justificativa para tudo que a gente faz na vida. A culpa nunca é nossa. É sempre um castigo de Deus. A culpa é sempre do meu irmão, do meu vizinho. Aí eu digo assim, mas o lugar onde eu vivo me obriga a fazer o mal. Eu moro numa favela assim, assim, assim. Eu sou obrigado a fazer o mal. E aí a espiritualidade mais uma vez nos responde na pergunta 644. Kardec, quando questiona, para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? O meio onde ele é colocado não representa a causa primária de vícios e crimes que ele comete? A resposta sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu. Então olha que interessante. Aquele meio onde eu estou, onde eu vivo, aquela favela que eu moro, foi escolha minha. Meu espírito escolheu, quando em liberdade, levada pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, gente, não é castigo de Deus hoje eu morar naquela localidade assim, 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 ser vizinha daquela pessoa. Não, foi uma escolha minha para ter o mérito da resistência. Eu, quando estava em liberdade, na vida espiritual, e fui fazer a minha programação reencarnatória, escolhi para ter o mérito da resistência. E finalmente a gente sempre diz, mas Deus poderia ter feito um mundo em melhores condições. Acho que é a coisa mais comum que a gente ouve das pessoas, né, quando a gente vai conversar. Não, mas esse mundo é muito ruim. Eu acho que Deus poderia ter feito esse mundo. Por que Deus não fez o mundo perfeito? Por que Deus não fez o mundo em melhores condições? Por que Deus não botou a humanidade em melhores condições? E isso Kardec também perguntou à espiritualidade, na pergunta 634. Kardec perguntou, não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E a espiritualidade respondeu, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, gente, é tudo questão de escolha. Teremos que passar pela experiência. É por isso que nós encarnamos. Agora, se as nossas escolhas são as piores, tortuosos e mais longo é o nosso caminho. Se as nossas escolhas são as melhores, se o nosso plantio é bem feito, a nossa colheita será farta.
E aí eu sempre me lembro de Eclesiastes, primeiro Eclesiastes, que diz que tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para os onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi isto? Isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, gente, muito sabiamente, esse rei em Jerusalém, né, que ditou o Eclesiastes, nos chama a atenção de que tudo é vaidade, na realidade é isso. Tudo é vaidade, vaidade das vaidades. Nós que criamos isso tudo. Nós é que criamos a favela, a fome, o roubo, a briga, a guerra, a desunião. Tudo foi criado pela própria humanidade, por sua vaidade. A Escritura nos deixa bem claro que éramos felizes com a vida simples. E nós fomos complicando, e estamos complicando cada vez mais, por pura vaidade. E as coisas vão ficando mais difíceis, porque ficamos cada vez mais vaidosos. A realidade é essa. Se a gente for analisar, 99% dos nossos problemas são consequências das nossas próprias vaidades. São os problemas voluntários, são aqueles que eu procuro, que eu corro atrás. Eu estou procurando problemas para mim mesmo. A realidade é essa. Nós estamos procurando problemas para nós mesmos. E aí depois a gente diz, mas a minha infelicidade, é punição de Deus. Isso aí eu sou uma pessoa tão, eu sou uma pessoa tão boa e olha só como minha vida é, né? Sempre estou sendo punida por Deus. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E eu trago aqui também um texto ditado por Emmanuel a Chico, que está na revista Reformador, editada em outubro de 1958, que fala sobre a paciência do Cristo. Lembremos que lá na instrução dos Espíritos, o Espírito nos diz, esse Espírito amigo, ele nos diz o seguinte, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Imagine, o Cristo não tinha nada de que se penitenciar, porém sofreu mais do que qualquer um de nós. Ao passo que nós, temos que espiar o nosso passado e nos fortalecer para o futuro. E aí Emmanuel traz esse texto, dita para Chico Xavier, que é muito bonito, que diz o seguinte: recordemos a paciência do Cristo para exercer em nosso caminho a verdadeira serenidade. Retornando depois do túmulo aos companheiros assustadiços, não perde tempo com qualquer observação aflitiva ou desnecessária. Não rememora os sucessos tristes que lhe precederam a flagelação no madeiro afrontoso. Não se reporta a leviandade do discípulo invigilante que o entregara à prisão, osculando-lhe a face. Não comenta as vacilações de Pedro na extrema hora. Não solicita os nomes de quantos acordaram
em Judas a aflição da cobiça e a fome do poder. Não faz qualquer alusão aos beneficiados sem memória que lhe desconheceram o apostolado ante a morte na cruz. Não recorda os impropérios que lhe foram atirados em rosto. Não se reflete aos caluniadores que escarneceram do seu sacrifício. Não reclama reconsiderações da justiça. Não busca identificar quem lhe impusera as mãos uma cana à guisa de cetro. Não se lembra da turba que lhe ofertava vinagre à boca sedenta e pancadas à fronte que os espinhos dilaceravam. Ressurgindo da sombra, apenas afirma, valoroso e sem mágoa: eis que estareis convosco até o fim dos séculos. E prosseguiu trabalhando. Esse foi o gesto do Cristo de Deus que transitou na terra, sem dívidas e sem máculas. Imagine que Cristo, quando ressurge, não questiona nada. Pacientemente faz de conta que nada aconteceu com ele. Não vai perguntar por que Pedro o negou, não vai perguntar por quem o entregaram, não vai perguntar por que fizeram tudo aquilo com ele durante a Via Crucis. Nada. Pacientemente, ele recebe todos os seus amigos e apóstolos e diz: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Esse não é o maior exemplo que deveríamos ter para com os nossos irmãos? Ainda que o erro estivesse em nossos irmãos, e agora que sabemos que o erro está em nós mesmos, que é apenas uma colheita do que sementeamos, não será o exemplo do Cristo que devemos seguir? E esse trecho, ditado por Emmanuel, termina assim: relembremos assim nosso próprio dever, à frente das pedradas que nos firam a rota, a fim de que a paciência nos ensine a esperar a passagem das horas, porquanto cada dia nos traz a cada um diferente lição. Então veja que texto lindo, né? Que Emmanuel nos deixa, psicografado por Chico Xavier. E eu trago também, já na finalização da nossa conversa de hoje, um trecho do livro Boa Nova, capítulo 6, que foi ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier, cujo título do capítulo 6 é Fidelidade a Deus. O Cristo, nesse trecho, nos diz o seguinte: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilais receoso ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. E aí, os apóstolos começam
a questionar ele, mas mestre, como eu posso ser fiel a Deus? Alguns dizem assim, eu estou me sentindo muito doente, eu estou muito cansado. E Cristo diz o seguinte, ouve, nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficasses privados dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então, minha gente, muito bonita essa passagem. Eu leio muito, porque está contigo nesse trecho aí a essência de tudo. É a nossa fidelidade a Deus. É o que Ele cobra de todos nós. Quando nós estamos na dificuldade, somos fiéis, não temos sido na alegria, quanto mais na tristeza. Não temos sido fiéis a Deus de forma nenhuma. A gente faz logo como os apóstolos. Mas eu estou cansado. Mas eu estou triste. Mas eu... Não temos sido fiéis a Deus. E como é que somos fiéis a Ele? Uma das formas é o que nós discutimos aqui hoje, é tendo paciência. Tendo paciência para com o meu vizinho, que faz muito barulho na porta da minha casa. Tendo paciência para com o meu filho, que não vai escolher a profissão que eu queria que ele fizesse. Tendo paciência para com os meus pais, que já não conseguem memorizar as coisas direito. Tendo paciência para com o meu primo, que não aceita a partilha dos bens da maneira como deve ser, tendo paciência com o nosso irmão, tendo paciência com a nossa esposa, com o marido, com o chefe, com o patrão. É uma das formas que nós temos para mostrar a nossa fidelidade a Deus. E o que nós temos feito? Mas meu instinto é assim, é o meu jeito. Mas eu tenho um problema psiquiátrico. Mas eu não posso fazer o bem. Mas eu moro num local que não dá. A gente sempre procura uma desculpa, como os discípulos, para com o Mestre. A gente está sempre procurando a desculpa. E a gente sempre acha que aquele sofrimento pelo qual passamos é um castigo de Deus. Não é castigo. É consequência das nossas próprias atitudes. É a colheita. Tudo é colheita. Tudo. Tudo em nossas vidas é colheita. Coloquemos isso em nossa cabeça. Estamos apenas colhendo. Quando o nosso amigo nos agride, nos trai, estamos colhendo. Quando a doença nos visita, estamos colhendo. Quando acontece o tiroteio na favela onde eu moro, estamos colhendo. Tudo é colheita. E a espiritualidade deixa bem claro que durante a vida espiritual, a nossa programação reencarnatória, nós próprios escolhemos essas situações para que seja testada a nossa paciência, a nossa perseverança, para que nós possamos crescer. Porque a colheita é obrigatória. O plantio não. Eu posso hoje mudar o meu plantio.
Eu posso plantar de maneira diferente a partir de hoje. Mas a colheita, essa será obrigatória. Não poderei fugir dela. Então, minha gente, lembremos que tudo pelo que passamos é apenas resultado das nossas ações. Não existe nenhum tipo de punição divina. Deus apenas criou este mundo material com suas leis. Quando deixamos de lado, deixamos de praticar a lei divina, temos como consequência natural e obrigatória o sofrimento. E o que podemos fazer para mudar isso tudo? Mudarmos o nosso plantio, mudarmos as nossas atitudes. Deixarmos primeiro de reclamar e ter paciência, saber aguardar, saber esperar. Porque mudando hoje, amanhã, a minha colheita será diferente. Não tenha dúvida disso. Então, vamos finalizar aqui o nosso estudo pedindo aos nossos irmãos espirituais, elevando o nosso pensamento a Deus e pedindo aos nossos irmãos que nos ajudem nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Eles que têm uma visão aclarada das coisas, que nos auxiliem sempre e que nós possamos estarmos atentos a essas sugestões da espiritualidade no nosso dia a dia. Que possamos seguir o caminho rumo ao reino divino da maneira mais fácil, menos tortuosa. Possamos fazer melhores escolhas. Que possamos plantar mais sabiamente hoje, para colher amanhã frutos diferentes. Muito obrigado a todos. Muita paz.